Fala, meus amigos! Terminou o Campeonato Brasileiro há algum tempo, terminou o Mundial de Clubes e agora está terminando a Copa do Brasil. E esse vídeo eu vou palpitar sobre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, respectivamente Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, e falar como esses 3 times, essas 3 equipes podem se tornar mais competitivas no ano de 2026. Se você é novo aqui, eu vou pedir para deixar o like. Eu falei que eu ia trazer um formato diferente. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu quero saber se você vai concordar. E lembrando que aqui eu vou palpitar sobre equipes que eu não torço. Então pode ser que alguma coisa que eu fale você não concorde, ou ache absurdo, ou acha que não tem nada a ver. Pois bem, é a partir daí que a gente gera um debate. Então eu quero saber aqui nos comentários o que você vai concordar e o que você vai discordar no vídeo. E lembrando que eu vou começar de baixo para cima, ou seja, eu vou falar primeiro do Cruzeiro, que faltou competição sim, poderia ter levado o Campeonato Brasileiro, ou seja, faltou contratação, faltou elenco, faltou consistência. O Palmeiras, que precisa voltar a vencer algum título, e o Flamengo, que ganhou 2 títulos de expressão e que poderia inclusive ter vencido o Mundial de Clubes. Saiu uma análise do Flamengo no Não Importa o que Digam. Quem não viu, dá uma passadinha lá, queria saber a sua opinião. Vamos começar pelo Cruzeiro na 4-2-3-1 que o Leonardo Jardim usou. E o centralizador, o Matheus Pereira. Então assim, eu pego o Matheus Pereira como base e aqui a gente vai fazer um ajuste de posição e vai trazer 2 contratações apenas para o time titular do Cruzeiro. Não estou falando de reposições para reserva. A gente vai tentar entender aqui se o Cruzeiro já tem um time competitivo ou não e trazer 2 ajustes. Eu queria saber se faz sentido para vocês, tá? O primeiro ajuste seria o Renan Lodge na lateral esquerda, livre no mercado. O Cruzeiro basicamente não ia ter aí que aportar um dinheiro muito pesado no seu passe, poderia fazer um contrato mais flexível, tentando entender o momento do jogador. Passou pelo Al Hilal, que é o mesmo time do Matheus Pereira, e a gente trabalha aqui um ajuste de posição do Christian, né? O Christian vem jogando aberto pela direita, mas ele é um volante. Ele é um volante meia de ligação e não é um ponta. Então a gente traz o Christian de volta para a camisa 8, mantém um dos 2 volantes. Acredito que nesse modelo encaixa mais o Lucas Romero do que o Lucas Silva. O Lucas Silva é um volante mais passador. Eu acho que o Lucas Romero, como primeiro volante, agrega mais valor para o Cruzeiro. Então, o primeiro volante, Lucas Romero. Segundo volante, o Christian. E aí a gente vai falar de Marcos Leonardo, um segundo atacante que pode jogar ali, ser um parceiro absurdo para o Caio Jorge e pode fazer ali uma eventual ponta. E aí do lado esquerdo mantém um ponta só. Ou seja, ora joga o Arroio, ora joga o Sinisterra. E aí o Cruzeiro tem 2 pontas para brigar por uma posição, um atacante do lado direito. E eu sei também que existe uma variável do sistema de jogo do Cruzeiro, que foi o que jogou a Copa do Brasil, que é um 4-4-2, que coloca o Matheus Henrique, tá? E eu não gosto muito dessa variável. Acho que ela fica muito toque de bola e pouca agressividade. Eu acho que é mais legal ter 2 atacantes lá na frente, um ponta, um volante, um meia de ligação e o seu meia centralizador, que nesse caso é o Matheus Pereira. E engraçado que em cada time eu separei um desses, tá? No Cruzeiro, o Matheus Pereira. No Palmeiras, o Andréas Pereira. E no Flamengo, obviamente, o Arrascaeta, que pra mim é o melhor dos 3, tá? Em algum momento poderia ser o Rafael Veiga, né? Mas não joga bola já tem um bom tempo. Vamos passar agora pro Palmeiras. Aqui existem alguns ajustes a mais que eu acho que o Palmeiras precisa trabalhar. E aí, por conhecer melhor o dia a dia do Palmeiras, acredito que dá pra gente ir com mais detalhe a respeito das futuras contratações e se é que o Palmeiras vai trabalhar contratações para 2026 de impacto, certo? Porque o time já gastou 700 milhões aí em investimento de contratação. E aí é importante a gente falar que o Palmeiras oficializou o Bruno Fux, tá? Então, aqui é uma contratação, tá, que o Palmeiras fez até 2029. Comemorada por muitos, eu lamento, tá? Mas muita gente comemorou a contratação do Bruno Fux aí como opção de elenco, beleza. Mas a gente vai trocar uma ideia sobre a falta de identidade do Palmeiras aí nesse ano. E diferente do Cruzeiro e do Flamengo, aqui eu gostaria que você se atentasse bastante, tá? Porque nós não temos um sistema de jogo para falar assim, ó, o Palmeiras dá 3-4-2-1, o Palmeiras dá 3-4-3, o Palmeiras da virada da LDU, que foi um sistema totalmente diferente, alternativo. O Palmeiras dá 4-2-3-1. Então, eu vou montar o Palmeiras dos 2 atacantes, que não foi 4-1-3-2, que às vezes eram 4-4-2 e às vezes mudava com o sistema com pontas. Então,
Diferente do Flamengo e do Cruzeiro, inclusive talvez essa foi a dificuldade do Palmeiras enfrentar os dois, né? O Palmeiras não tinha uma identidade fixa. Então eu montei o Palmeiras dessa forma para a gente conversar sobre as carências e as possibilidades de contratação. Lembrando, eu gostaria de um parceiro para o Gustavo Gomes. O que eu acho que vão fazer? O Bruno Fux vai ser o titular agora esse ano. Então, por muito que eu quisesse colocar aqui na zaga um zagueiro que vai acrescer qualidade ao Palmeiras, eu vou jogar ele lá pro Flamengo porque eu sei que aqui não vão contratar e até pelo valor também de investimento. Então, vamos trocar uma ideia. Esse aí é o time base. Só uma curiosidade aqui, mano. Olha os pontas aqui do América do México, que a gente vai fazendo esses vídeos de mercado, vai dando uma olhada. E ontem eu me assustei quando eu vi que essas opções você tem no América do México. E no Palmeiras não tem um jogador para chamar de ponta, exceto o Alan, que subiu da categoria de base. Eu te pergunto rapidinho nesse offzinho aqui. Não é assustador você ver o América do México com essa visão de mercado e o Palmeiras não ter um jogador quebrador de linhas? Pra mim é. 4-1-3-2 ou 4-3-1-2. Aí depende se o Palmeiras vai querer volante ou não. Eu não sei. Eu pressuponho que sim, que eu acho que ficou faltando na temporada. Teve a lesão do Evangelista, não teve confiança nos volantes. Tem jogadores podendo sair na função do Palmeiras, que é o Aníbal. Então, ou um sistema ou outro. Se priorizar volante, 4-1-3-2. De repente não quer jogar com volante, 4-3-1-2 e aí o Andrés pra frente. A gente tem que pensar aqui em dois jogadores que eu acho que vão elevar ali experiência, vai elevar também a média, então também é importante ainda dar rodagem pro Alan e atletas mais promissores, que a gente vai falar disso mais pro final do vídeo, sobre 2 atletas nesse vídeo. Vou tentar trazer 2 por vídeo, tá? Então a cada final de vídeo desse eu vou ver se eu trago mais dois em funções diferentes. Então a gente tem o Casemiro e o Roger Guedes. Casemiro, primeiro volante, vai te dar experiência, não vai tremer nas pernas, vai ser um jogador que vai chegar aqui pensando na Copa do Mundo, então vai ter que manter nível de atuação. E eu acho que o Palmeiras está precisando desse primeiro volante que agrega valor e experiência. Aí lá na esquerda, por que o Roger Guedes é legal? Porque ele briga a posição com o Paulinho. Já que o Paulinho não conseguiu jogar até agora e ninguém sabe como que vai ser, sai Roger Guedes, entra Paulinho, eu acho que há aí um equilíbrio. E aí tem a questão do Flaco Lopes, não sei se o Palmeiras vai querer fazer caixa ou não. Então esse ajuste é necessário no Palmeiras. Ainda acho que se não usar o Andrés como meia, camisa 10, vai precisar pensar no camisa 10. O Alan você vai manter na direita. A linha defensiva eu pressuponho que seja o Kelvin ou o Giai, o Gustavo Gomes, Carlos Miguel no gol, o Bruno Fux que renovou. Eu não teria feito isso, não renovaria, mas né, renovaram até 2029, a convicção é grande em cima do nome do Bruno Fux. E o Piquerez vai continuar na lateral esquerda. Vem o Casimiro para o meio, a gente tem o Alan podendo jogar de um lado, o Andréas Pereira, né, se tiver um primeiro volante, jogando do outro, e os 2 atacantes. Você também pode ter um Felipe Anderson brigando agora diretamente pelo lado direito com o Alan, e você tem o acréscimo do Roger Guedes para brigar a posição com o Paulinho, podendo pegar, inclusive, e vender o Flaco Lopes. Ou seja, Roger Guedes e Paulinho fazem a função que o Lopes exerceu nessa temporada. Então esses são os 2 nomes, claro. Ambos os times, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, talvez vão contratar mais do que isso. Então esse aqui é um primeiro vídeo e eu estou trazendo uma formatação que traz aí novidades. Agora o Flamengo é o time que mais possibilita viajar. Por quê? Porque tem valor em caixa, está acostumado a fazer esse tipo de contratação e não só isso, pode investir um caminhão de dinheiro nessa temporada. E também pela abertura de mercado, quando trouxe o Saúl, você pode pensar no Flamengo um espanhol, você pode pensar no Flamengo um cara que está na Europa. Aqui no Palmeiras eu acho que é possível já pensar, mas eu não creio que é uma realidade que já veio para ficar a gente poder estar trazendo o nome de um jogador, sei lá, italiano, espanhol, argentino sim, mas português, enfim. Eu acho que não, né? Seria uma surpresa se isso for diferente. Então o Flamengo aí também não são grandes alterações. O sistema de jogo a gente vai tentar respeitar o que o Flamengo fez na temporada e basicamente ficou assim, ó. Terminou como a melhor zaga do Brasil e aí o sistema defensivo do Flamengo teve um grande acerto, que foi Alexandre e Danilo, que podem fazer zaga também. Então, você traz aqui, o Flamengo precisa de um zagueiro. Eu tô colocando o nome do Roger Ibáñez porque é um zagueiro a se pensar. Eu acho que eleva o patamar de zaga aqui no Brasil. Mas eu não acho que o Flamengo precisa de zagueiro. Foi a melhor zaga do último campeonato, né? Foi o melhor saldo. Eu acho que tá tranquilo de zaga.
se manter e mantiver os nomes da temporada 25. Eu acho que não é um sistema defensivo que o Flamengo tem que se preocupar. Tem que olhar a temporada de ausência que fez o De La Cruz, que é um grande nome, mas ficou ausente. E quando se fala do Pedro, aquele centroavante ficou faltando no Flamengo. Aquele matador foi, logicamente, o Arrascaeta. Então o Arrascaeta foi muito bem. E aí os cruzeirenses vão ficar bravos comigo agora, porque eu vou fazer o sisteminha aqui do Flamengo um pouquinho diferente. Eu tô trazendo aí Anderson Talisca, que eu acho que seria um nome para o Flamengo usar como o falso 9, o 9, o meia, aonde quiser. Sabe o tal Coringa, o Gerson? O Talisca ele também é isso daí. E o Talisca ele pode ser um cara importantíssimo aí para o Flamengo no que se diz respeito a encorpar ainda mais um time que já é bom. Agora o Cruzeirense vai ficar bravo, mas o Matheus Pereira no Flamengo, eu acho que ele alcançaria o patamar que ele ainda não alcançou aqui no futebol brasileiro, porque o Matheus é uma delas. Então o Flamengo, se tentasse a contratação do Matheus, assim como contratou o Arrascaeta, e os dois tivessem a opção em alguns jogos em fazer dupla, o Flamengo estaria muito bem servido. Agora eu vou num nome extremamente polêmico, que a torcida do Palmeiras gostaria de ter visto aqui. Uns não, a maioria eu creio que sim, que é Tati Castellanos, mano. O Castellanos, 25 milhões de euros, você pode olhar assim e falar, cara, vai ter uma pedida salarial alta, não é um jogador barato, mas eu tenho certeza absoluta também que no futebol brasileiro sobra. Então esses três jogadores, para mim, eles elevam o patamar do Flamengo. E lembrando, o Flamengo pode ter aí saída de Cebolinha, investimento na ponta, ou não necessariamente vai investir num ponta, porque já tem 5 no elenco. A diferença do Flamengo nessa função para o Palmeiras é gritante, né? Enquanto um tem 5, o outro não tem praticamente nenhum quebrador de linhas, porque o Sousa não é, o Facundo não é, e por aí vai. E pra gente fechar as promessas que eu acho que os times, os três, podiam ficar de olho, não só os três. Davi Martinez, que jogou o Mundial de Clubes pelo Los Angeles, 19 anos, ponta. Habilidoso, interessante, jogador criativo e de potencial futuro. Não é um jogador caro ainda. Jogador interessante para se pensar. Aí não é promessa, a gente já conhece, mas repatriar o PEC, tanto Cruzeiro quanto Palmeiras quanto Flamengo. Também é de se pensar nesse nome, mas não é o principal. E o Thomas Parmo, de 17 anos, do Independiente, tem vários já vídeos mostrando Magic Skills, um jogador interessante, é um ponta para meia, meia para ponta, ele pode funcionar como meia, pode funcionar como ponta. 17 anos no Independiente, não creio que seja um caminhão de dinheiro para tirar ele de lá e trabalhar ele aqui no futebol brasileiro. Então, o Davi Martinez mais pronto, já jogou o Mundial de Clubes 19 anos, o Thomas Parmo e essa situação do Gabriel Peck. Pode ser um jogador importantíssimo para as pretensões de Palmeiras, de Flamengo e também de Cruzeiro, ou quem sabe de uma outra equipe precisando aí de um ponta. Eu acho que tem que cogitar. Lógico, teve uma valorização, mas é um nome também que já conhece o futebol brasileiro e com certeza reforçaria o setor de ponta de qualquer time aqui do Brasil. Então também é um nome a se pensar aí. Queria pedir para você deixar o like se curtiu o vídeo, comentar aqui o que você acha que ficou faltando nesse vídeo. Claro, não são vídeos com 5, 6 nomes por equipe, mas acredito que todos que a gente trouxe têm algum sentido, alguma razão para as 3 equipes abordadas aqui hoje. Um abraço para vocês, deixa o like, participa das nossas transmissões ao vivo e até a próxima.